Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, à nossa disciplina de Liderança com a Gestão 3.0. O meu nome é Tatiane e eu sou a professora que vai conduzir com vocês essa disciplina. Bom, então, para a gente começar falando primeiro nessa nossa primeira aula sobre qual é a proposta da disciplina, eu gostaria de explicar um pouquinho e conversar um pouquinho com vocês a respeito do objetivo que a gente pensou para focalizar essa disciplina. Bom, primeira coisa, essa disciplina, na verdade, a gente pode dizer assim, a gente divide em 3 grandes objetivos, tá? O nosso primeiro objetivo é apresentar a gestão com foco na liderança, mas não a liderança em qualquer contexto organizacional, mas a liderança com foco no modelo organizacional onde a gente está inserido em organizações complexas que trabalham com um modelo mais ágil e um sistema totalmente dinâmico. Okay? Então, é claro que liderança é sempre líder, gestor é sempre gestor, mas o foco e os objetivos que a gente vai traçando mais específicos dessa disciplina é tentar fazer uma analogia e fazer adaptações a esse contexto de organizações que estão inseridas num ambiente dinâmico, ágil e complexo, com qual o foco, quais os papéis que esse líder, que esse gestor em particular vai ter que ter nesse contexto organizacional. O nosso segundo objetivo, então, é, considerando que pessoas e sistemas focalizam um sistema organizacional, né, a gente tem a organização formada como uma rede de pessoas. E mais do que entender a organização como seus sistemas, como a sua estrutura, mais do que gerir departamentos e áreas e setores financeiros, a gente trabalha a organização por meio do foco dos seus relacionamentos, entendendo que esses relacionamentos, ele é uma trama, ele é uma rede complexa, e aí a gente divide a organização não em níveis organizacionais em hierarquias. Na verdade, a hierarquia nesse modelo organizacional, ela é muito mais fluida, ela é muito mais dinâmica e integrada. E por fim, então, diante desse contexto onde a gente tem uma turbulência, um dinamismo e a agilidade necessária para esse contexto organizacional, surge então o foco da gente estudar um modelo de gestão que enfatiza a organização sob a ótica dessas 6 visões, organizacionais que a gente vai trabalhar baseado no modelo de Julian. Então, que ele fala que para se entender a organização nesse contexto dinâmico seria interessante, né? E é um modelo que ele propõe, a gente parte dessa base, desse modelo, para desenvolver e aplicar aquelas 6 complexidades que ele fala ali. Ele fala que, então, no primeiro momento, um líder dentro desse modelo complexo, ele tem que trabalhar a questão de energizar pessoas, ele tem que tentar motivar a sua equipe, isso se é possível, a gente vai discutir um pouco bem depois melhor, se é possível, na verdade, se motivar pessoas e o que fazer para motivar pessoas nesse contexto, para manter as pessoas motivadas nesse contexto dinâmico e complexo. Terceiro ponto, considerando que existe uma dispersão de informações, como é que a gente faz para alinhar e para reter as informações num único caminho? Afinal, né, o papel de um líder é conseguir convencer a base, conseguir convencer a sua equipe de liderados a seguir um único caminho, uma única direção. Então, considerando esse dinamismo em que os relacionamentos é a base das interconexões das pessoas, como fazer com que essas relações distintas sejam conectadas e alinhadas num único contexto? O quarto ponto é a questão de, bom, nós temos pessoas que são competentes na nossa organização, mas além de ser competentes em determinadas habilidades, nós temos que também estar trabalhando constantemente com a ideia de desenvolver essas competências. Então, a gente vai estudar num tópico da disciplina o que são competências, né? Quais são as competências gerenciais que hoje são tidas como interessantes e relevantes para as organizações, e depois como fazer para o gestor desenvolver essas competências. O que o gestor, qual é o papel, quais são as suas atribuições nessa trajetória de desenvolvimento de competências organizacionais dos seus funcionários. Depois, como um quinto elemento desse modelo aqui, a gente tem a ideia de nós temos uma organização complexa, dinâmica, que vai crescer. E normalmente essas organizações, quando elas começam a crescer, elas tendem a se desestruturar, tá? Porque elas têm um foco muito específico. E aí, quando essa organização começa a crescer sua estrutura, aquilo que era muito dinâmico, muito ágil, ele tende a dar uma enrijecida, tende a dar uma estrutura mais mecanizada, né? Então, como fazer uma organização que era dinâmica, ágil e flexível, crescer sem, contudo, se tornar uma organização burocratizada, se tornar uma estrutura rígida. E no último ponto que ele coloca ali, então, diante disso tudo, que eu tenho pessoas que são
são grandes competências na minha organização, que eu vou estar desenvolvendo, que eu vou estar integrando, alinhando, fazendo a minha organização crescer, como é que eu faço para isso tudo estar integrado? Tá? Sendo que cada coisa caminha para um sentido, eu estou falando de estrutura, eu estou falando de pessoas, estou falando de sentimentos, eu estou falando de energia para as pessoas aí, ok? Bom, então, basicamente esse nosso curso, ele tem essa missão e esses objetivos que vão estar sendo trabalhados aqui, ok? Bom, então nessa nossa primeira aula, o que a gente vai trabalhar, o que foi separado nesse nosso contexto aí? Para a gente começar então a falar sobre o que é liderança, o que é mudanças nesse mundo. Aí eu achei interessante a gente resgatar um pouquinho e com o foco que a gente interessa para a gente trabalhar aqui, o que seriam então essas mudanças no mundo empresarial? E quais mudanças dessas, dentre todas as mudanças que a gente observa nas organizações, quais dessas mudanças têm uma influência maior na lógica de gerir pessoas numa equipe dinâmica? E no segundo tópico dessa nossa primeira aula também, a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do management 1.0, 2.0 e 3.0, para ver um pouquinho dessas distinções, já que a gente trabalha com o título da disciplina é liderança com a gestão 3.0. Ok, mas e o que era ou o que é a gestão 2.0 e a gestão 1.0? Isso existiu, né? É como um carro 1.0, 2 e 3.0. Quais são as diferenças, distinções, se um deixou de existir ou não? Então vamos discutir um pouquinho, trabalhar um pouquinho esses contextos aí. Bom, então, primeira coisa, para a gente compreender um pouco quais essas mudanças e qual o impacto disso na vida das pessoas, a gente trabalhou um pouco na apostila, vocês vão ver lá com maiores detalhes, que basicamente a gente está vivendo hoje nas organizações onde você convive com gerações distintas. Você tem desde profissionais ainda nas organizações que pertenciam aos baby boomers, né, a geração bebê, que são pessoas que ainda estão no mercado de trabalho. A gente tem conjuntamente com essas pessoas da geração X, Y e até da geração Z, que começa a entrar agora no mercado de trabalho. Então, a gente acaba vendo um momento de conflito, porque tem pessoas, cada um pensa de um jeito diferente. Uns são muito conectados, outros são mais tradicionais, outros são mais ousados, são workaholics. Então, qual o conflito e qual o impacto que isso tem na vida gerencial de uma organização? Como é que um líder vai entender e conectar essas pessoas de gerações distintas, com interesses às vezes distintos, para um único objetivo? Então aí a gente começa a ver que existe uma certa individualidade, cada um quer uma coisa diferente do outro. Existe, com o contexto da globalização e com o avanço da tecnologia da informação, as organizações hoje elas adotam sistemas que são muito mais enxutos. As estruturas organizacionais são cada vez menores, as práticas gerenciais são mais dinâmicas, a gente trabalha com escritórios virtuais, a tecnologia ela agiliza e facilita determinadas tarefas no dia a dia. Então, a prestação, deixa de se prestar serviço para se resolver um problema de alguém. Às vezes não é só uma necessidade de um indivíduo, né? O contexto se torna muito mais global e você está contratando talvez uma empresa para prestar um serviço na sua empresa, você não sabe aquele produto, aquele serviço, você não sabe de onde que ele está vindo, né? O mundo hoje é globalizado, conectado. Se você compra um produto de uma empresa na sua cidade, esse produto ele viajou, né? Cruzou mares até chegar ali em você e você não sabe. Não existe mais essa fronteira organizacional bem definida. Okay? Um terceiro ponto aí que pesa muito dentro desse contexto das organizações hoje é o foco e a cobrança cada vez mais por uma sustentabilidade, né? Então, cada vez mais é cobrado e exigido das organizações que elas sejam responsáveis e sustentáveis. Tá? Então, essa sustentabilidade ela não pode mais ser vista, como até pouco tempo atrás, como um modismo, né? Hoje, cada vez mais os consumidores eles estão exigindo e cobrando. Então, se uma organização ela tem uma postura de ser uma organização responsável, que cuida do meio ambiente, e ela dá qualquer deslize e adota uma prática que não é responsável, sustentável, isso é cobrado dos funcionários, isso é cobrado da sociedade, dos seus consumidores. Então, as organizações cada vez mais elas têm que se preocupar com essa questão da sustentabilidade, e não mais como modismo. Hoje é uma prática que veio para ficar, né? Então, no Brasil ainda a gente começa a ver, assim, não é tão desenvolvido, mas se a gente pegar países mais desenvolvidos, né, na Europa, Estados Unidos, na Ásia, isso é muito claro, isso é muito marcante. Então, cada vez mais tem foco na sustentabilidade, na responsabilidade social, na questão de responsável com o meio ambiente, com as pessoas e com o seu entorno onde ele está ali.
O quarto ponto que a gente tem aí é a questão da conexão e o impacto que as redes sociais, que as conexões têm nas organizações. Então, gerencia-se pessoas, mas essas pessoas elas já estão conectadas. Então, antes as informações, você ter o acesso à informação, ele era mais restrito. Determinados conhecimentos, informações, eles ficavam presos dentro da organização. Hoje, os funcionários, eles conversam muito mais, as pessoas se conhecem muito mais. Antes você conhecia aqueles que trabalhavam com você no seu departamento. Hoje você conhece todo mundo ali, às vezes você é amigo do seu chefe, né, que mora num outro país, mas você é amigo dele numa rede social qualquer aí. Seja uma rede pessoal ou seja uma rede profissional. Okay? E um último tópico que entra dentro desse contínuo aí, que é o foco constante na inovação. Principalmente quando a gente fala de organizações ágeis, dinâmicas, dentro do contexto da tecnologia da informação. Né? Sem inovação, hoje não dá para se ter uma organização. Não dá mais para se copiar aquilo que está sendo sempre feito. Né? Tem que se agir além um pouco disso daí. Então, a gente percebe que, dada a complexidade de gerações distintas, essa questão desses fatores que eu fui mapeando, que eu fui pontuando aqui, o que a gente percebe é que nunca se teve tantas ferramentas e tanto acesso à informação. A questão é, as pessoas não sabem, estão um pouco perdidas, algumas pessoas estão um pouco perdidas em como gerenciar tanta informação, tanto conhecimento e tantas ferramentas disponíveis, ok? Bom, então, diante disso, a gente vê o quê? Nesse contexto globalizado, a gente poderia resumir pontuando. Então, a gente vê que nesse novo contexto existe uma globalização dos negócios, que já não é novidade, não é dos dias de hoje. Existe uma complexidade e disponibilidade cada vez maior de dados. Né? Hoje a gente tem dados, infinitos dados. A questão é como transformar esses dados numa informação para gerar um conhecimento. Tá? A gente vê, por exemplo, que os nossos funcionários eles são cada vez mais capacitados, mas essa capacidade técnica dele, ele consegue transferir isso num recurso e gerar um conhecimento? Terceiro ponto, a vida pessoal das pessoas é cada vez mais agitada, seja nos grandes centros, seja nas pequenas capitais, nas pequenas cidades. Né? As pessoas estão cada vez mais correndo, né? Seja estudando, trabalhando, tendo sua vida pessoal e corre para lá. Então, as pessoas não têm mais uma vida monótona como tinha certo tempo aí. Um outro ponto é as decisões têm que ser cada vez mais rápidas. Se está tudo integrado, você não tem tempo tanto de pensar e enrolar o seu cliente ou o seu funcionário. As coisas têm que ser para hoje, para agora, ágeis. Né? A gente observa também uma certa inconstância de mercados, ao mesmo tempo que a gente falava que até pouco tempo atrás tinha os países em desenvolvimento, de repente os países já não estão mais em desenvolvimento, surge um outro, o que é uma tendência hoje, amanhã já não é mais. Então, a agilidade não é só nas decisões, mas também as mudanças, elas são cada vez mais ágeis. As pessoas parece que cansam mais rapidamente de certas coisas que elas cansavam antes. A gente vê, então, que as organizações elas se tornam complexas, ela não é mais simplesmente um sistema de entrada, um processamento lógico para uma saída, né? Quando tem essa entrada ali, o negócio se torna, né, um quebra-cabeça e uma rede interconectada muito dinâmica, certo? O cliente, ele é mutável e infiel, né? Então cada vez menos a gente vê o cliente fidelizado a uma marca, a um produto, a um serviço, né? O cliente, como ele tem acesso cada vez maior à informação, aos conhecimentos, ao mercado, ele troca facilmente de fornecedor, de parceiro dele ali. A gente também vê o crescimento em função dos concorrentes, né? Então hoje se a inovação é uma coisa importante, né, ela se torna cada vez mais importante com a questão do acesso a informações, porque hoje as pessoas, você cria algo novo, amanhã já tem alguém tentando entender aquilo que você criou para desconstruir e fazer igual ou fazer melhor. Okay? E por fim a gente vê que é quase impossível você fazer previsões de mercado. Quais são as tendências? Né? Quais são as perspectivas daqui 3 meses, para daqui 1 ano no mercado? Né? Então a gente fala assim, muitas vezes as empresas elas ficam um tempo fazendo um plano de negócio ou elaborando um canvas para o seu modelo de negócio, quando aquilo sai do papel e pensa assim, em abrir uma empresa, às vezes o contexto já é outro. Né? Então, é claro que você tem que estar sempre planejando e se organizando, mas você tem que estar, ao mesmo tempo que você está planejando, você tem que estar testando, já colocando aquilo em prática. Se você se der ao luxo, vou ficar 6 meses pesquisando o meu mercado, quando você abrir sua empresa, o mercado provavelmente já mudou, né? O contexto já é outro, já tem um dinamismo diferente aí. Okay? Bom, então, se a gente falou nisso tudo e caminhando para um sentido de uma gestão que a gente fala com
3.0. O que é então, né, essa gestão 3.0? Imagine que vocês já ouviram falar, que vocês já leram alguma coisa a respeito, mas antes da gente de fato trabalhar o que é a gestão 3.0 e como o líder deve agir nesse modelo organizacional com foco no 3.0, vamos tentar voltar um pouquinho e relembrar, né, não sei se vocês trabalharam ou vivenciaram esse pouco aí, o que era então a gestão 1.0? Bom, basicamente, essa gestão 1.0 é o início da industrialização das organizações, onde a gente tinha uma estrutura, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou seja, top-down, de cima para baixo, né? Onde o poder e as decisões estavam concentradas no início lá do organograma, no contexto organizacional, né? As decisões eram centralizadas, manda quem pode, o gestor planeja e decide, obedece quem tem juízo. Executores precisam ser monitorados, ok? Então, nesse contexto de uma gestão com foco, inicialmente no 1.0, quando a gente começou a trabalhar lá as ideias de Taylor, de Fayol, o início da administração do modelo gerencial, né? Então, aí a gente tinha uma divisão clara entre as áreas, tinha um determinado departamento ou pessoas que faziam planejamento, outros que coordenavam, outros que organizavam, outros ainda que comandavam e outros que controlavam. Então, você tinha uma clara divisão de tarefas e papéis. Okay? E aí, o homem, nesse contexto, ele nada mais era do que um apêndice da máquina. Ele era mais uma parte, assim como se tinha que ter uma máquina, uma matéria-prima, uma tecnologia, tinha também que ter um homem. Era alguém que tinha que fazer parte desse processo. Agora, esse homem, ele não pensava, ele não interagia e não se gerenciava, não se liderava pessoas, não se falava em liderança. Quando a gente começa a evoluir desse modelo mais enrijecido de modelo de organização vista como uma máquina, a gente começa a evoluir para uma gestão que se denominou gestão 2.0. Essa gestão 2.0 é o foco da qualidade, né? Então, o que se trabalha aqui é em melhorar o desempenho, a performance das organizações. Só que o que é melhorar? O que foi visto? O que foi trabalhado para se melhorar esse desempenho das organizações? Basicamente, foi trabalhado as ferramentas de gestão da qualidade. O Balance Scorecard, 6 Sigmas, qualidade total, mas manteve-se ainda o foco numa estrutura organizacional hierarquizada. Okay? Então, por mais que se evoluiu no sentido de sair de uma visão na quantidade, se priorizar a qualidade, o ser humano ainda ele era visto, é importante você valorizar as pessoas porque eles vão aumentar a qualidade, mas trabalhar a importância de trazer o indivíduo como um sujeito, como um ator desse processo, ele não era tão foco nesse modelo ainda do 2.0. Isso só começa a aparecer de uma maneira mais clara quando a gente trabalha essa visão das organizações, a gente poderia dizer as organizações atuais, né? Essas organizações atuais, que começaram a surgir depois da década de 1980, e que estão ainda hoje existentes cada vez mais ali, a gente começou a ver que essas organizações elas não suportavam mais essa estrutura hierarquizada com uma grande cadeia, uma grande divisão de tarefas e funções. Era preciso se trabalhar, então, um foco dinâmico, né? Então, as organizações passaram a ser vistas como organismos vivos, né? A ênfase passou a ser na capacidade de adaptação e não de organização, não de arranjar, né? E as tarefas e as linhas de autoridade, elas podem ser mudadas. Então, a gente começa a trabalhar com o projeto, numa estrutura mais matricial do que numa estrutura vertical, ok? Então, mas por que ainda a gente fala em gestão 3.0? Então, basicamente, a gente poderia dizer que mesmo quando são desenhadas como uma hierarquia, ainda assim a gente vê organizações hierarquizadas, com foco nesse modelo 3.0, o que a gente vê é que nessa organização dinâmica, a gestão é sobre as pessoas e seus relacionamentos, e não sobre seus departamentos e lucros, como eu comecei a falar com vocês no início do nosso programa. Então, a gente vê aqui que o foco é nas pessoas e no relacionamento, e não nessa estrutura, em controlar as pessoas ali. Então, se a gente pudesse pensar, né, numa imagem, a gente poderia dizer que numa estrutura, no modelo 1.0, era como um gráfico centrado num único sujeito e daqui tudo emana. No modelo mais 2.0, a gente tem uma certa descentralização, mas ainda você percebe um foco meio que central, uma estrutura que dali sai para os outros. E no modelo 3.0, o sistema ele é muito mais imbricado, então você não consegue perceber quem manda. É uma estrutura, um depende do outro, muito mais como uma equipe do que simplesmente como uma estrutura organizada, burocratizada ali, ok? Bom,
Então, a gente estudou hoje nesse nosso primeiro unidade do curso, o que é o contexto que a gente vai trabalhar para entender a liderança nesse novo modelo organizacional, o que é esse novo modelo organizacional e quais os fatores que influenciam nesse novo modelo organizacional. Então, aí para a nossa próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais em detalhe o que é de fato, então, esse modelo 3.0 que deu origem à estrutura que a gente formatou a nossa disciplina, baseado no modelo de Apelo, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.